que é sábio aos seus próprios olhos, ele não tem a verdadeira sabedoria. A sabedoria, ela se prova nas nossas ações, nos nossos resultados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que é encobrir as transgressões? É não perdoar. Falta de perdão. Porque eu não posso esconder as minhas transgressões. Eu preciso resolver as minhas questões diariamente com as pessoas. A Bíblia fala assim que eu não devo deixar que o sol se ponha sobre a minha ira. Eu não devo dormir com rancor ou com mágoa de ninguém. Eu não sei se amanhã eu estarei viva. O que eu tenho é o presente, é o hoje. Então eu preciso resolver a minha vida hoje. Por que tanta ansiedade no coração da humanidade? Porque não vivem o hoje, vivem pensando no amanhã. Pega tanta coisa para fazer que não dá conta. E não desfrutam daquilo que o Criador tem para si. Quando nós não encobrimos o nosso pecado, quando nós não encobrimos o nosso erro, quando nós perdoamos, nós alcançamos misericórdia. E às vezes também as pessoas não alcançam misericórdia porque elas encobrem as suas transgressões. Elas não têm a humildade de confessar e deixar o seu pecado. A Bíblia nos ensina de tudo. A Bíblia nos ensina como viver abundantemente. Um dia, uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que eu amo, me fez essa pergunta, e essa pergunta mexeu comigo. Ela me perguntou assim: Rose, por que você acha que a sua vida tomou o rumo que tomou? E ninguém nunca tinha me feito, tem uns 3 anos que ela me fez essa pergunta. E ninguém nunca tinha me feito essa pergunta e eu nunca tinha parado para pensar. Por isso eu lhe digo, faça perguntas. Perguntas são poderosas, perguntas transformam. E eu pensei, eu falei, pô, e aí eu fiz, sabe, uma retrospectiva de toda a minha vida, até 3 anos atrás. E eu pensei, por que a minha vida tomou o rumo que tomou? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu tive uma convicção e uma certeza de que eu estou no caminho certo, como eu nunca tive. E eu respondi para ela: porque eu decidi obedecer à Bíblia. Só é essa a resposta. A minha vida só tomou o rumo que tomou, porque um dia, na minha adolescência, eu comecei a ler esse livro. E esse livro transformou a minha forma de me ver, de ver o outro e de ver o mundo. E hoje eu tenho vida e vida em abundância. E o Criador tem me despertado a ensinar pessoas de ser vencedor, porque se você está vivo, com fôlego de vida, me ouvindo, você é vencedor. A se tornarem mais do que vencedor. O que é ser mais do que vencedor? É experimentar a vida abundante que tem aqui para nós. Vida de paz, de alegria e de justiça. Uma vida de desfrute, uma vida de reinado aqui nesse mundo. Primeiro no seu mundo interior. Depois na sua casa. E depois lá fora. O reino de Deus, ele é aqui dentro, ele começa aqui dentro. E às vezes nós ficamos buscando o reino de Deus lá fora, mas ele não está lá fora. Você não vai encontrar ele lá fora, ele está aqui dentro. Olha para dentro de você todos os dias e procure Deus dentro de você, que você vai encontrar. A hora que você ficar em silêncio e procurar Deus dentro de você, você vai encontrar. Enquanto você estiver procurando ele lá fora, você não vai encontrar. Mas a hora que você olhar para dentro de você, ele vai se manifestar a você. E você começará a ter sabedoria e a manifestar ele aos outros. E a Bíblia fala assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Quando nós estamos em Cristo, nós precisamos lançar fora todo medo. Precisamos ser ousados como os filhos do leão. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos nos levantar, sermos fortes, sermos corajosos. Esse ano é o ano do recomeço, é o ano do plantio. Se você não tem colhido aquilo que você deseja, comece a plantar. Recomece e verás o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas os que confiam no Senhor será posto em um alto retiro. Aquele que anda com medo, ele se paralisa e ele não alcança o favor do Senhor. Mas aquele que confia no Senhor, ele será posto em um alto retiro. É promessa do Criador. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala dessa confiança, de confiarmos no Senhor, de esperarmos nele, de lançarmos sobre ele as nossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de nós. Você tem lançado as suas ansiedades sobre o Senhor? Você tem experimentado os cuidados do Criador sobre a sua vida? Porque é isso que ele tem para você. Cristo, ele nos chamou para a liberdade. Não podemos nos doutrinar ao sistema desse mundo. Não podemos tomar a forma do sistema desse mundo, que é o que eles querem. Quando você toma a forma do sistema desse mundo, quando você conforma, quando você teme as notícias, é porque você não confia no Senhor. Você não tem um relacionamento de intimidade com o Criador. Porque quando nós temos intimidade com o Criador, nós não tememos o sistema. Nós não tememos a morte. Porque para nós a morte é lucro. Viver é ganho. Precisamos nos levantar como igreja, como povo de Deus. E o povo de Deus não é um povo fraco, não é um povo medroso. O povo de Deus é um povo corajoso. É um povo que tem um Deus todo-poderoso que luta por eles, através deles. A questão é que nós queremos que Deus lute por nós, mas não através de nós. Deus, ele luta por nós, mas através de nós. Precisamos fazer o que precisa fazer. Deus, ele não vai dar o primeiro passo, ele não vai plantar a semente. A semente ele te dá, mas plantar a semente é você que precisa plantar. Temos muitos bônus quando andamos com o Criador, mas temos muitos deveres também. Tem a nossa parte de fazer, de agir. Não é só pedir, ele vai dar. Não. Não precisa nem pedir. Se você fizer o que ele mandou você fazer, a recompensa é automática. Deus, ele tem me feito entender isso. Deus, ele tem me incomodado com a questão da oração. Porque eu vejo pessoas de coração sincero orando, clamando, buscando e não recebem a resposta das suas orações. E aí nós temos uma crença que é essa. Ah, se Deus está demorando a responder é porque ele está caprichando na bênção. Me fala onde que isso está escrito na Bíblia. Porque não está. Porque Deus, ele responde a oração é na hora. Quando nós olhamos para as pessoas, a Bíblia é um livro inspirado por Deus que conta a história de seres humanos que andou com Deus. E aí Deus conta as bênçãos e os fracassos. A Bíblia não é um livro que conta só bênção, conta fracasso também. Para quê? Para que hoje, quando eu e você lê, aprendemos, ó, isso aqui eu não vou fazer porque dá ruim, isso aqui eu vou fazer porque é bom. O sábio é isso, sabedoria é isso, é você saber escolher entre o certo e o errado, entre a bênção e a maldição. Então a Bíblia deixou o que foi abençoado, mas deixou também o que foi amaldiçoado. Então, quando nós lemos a Bíblia, as orações, elas eram respondidas na hora. Talvez demorava um tempo para que a oração se concretizasse, mas ela era respondida na hora. E aí eu fico vendo, as pessoas oram e não tem a oração respondida. E eu comecei a questionar isso dentro de mim. E às vezes teve um tempo que eu entrei para o grupo de intercessão. Porque eu falei, eu sou uma pessoa muito carnal, porque eu não oro. Para mim, porque eu via as pessoas orando tanto e eu pensava, eu não oro.
Porque a minha oração, ela é mais no meu pensamento entre eu e ele. Eu faço as minhas orações verbalizadas, mas não é essa oração de 2, 3, 4 horas, orar o tempo todo como o povo ora. Mas eu vou mais pelo caminho da obediência. Eu obedeço e eu vejo os desejos do meu coração sendo satisfeitos. Às vezes eu nem orei, eu só pensei. Mas aí eu obedeci e eu vejo os desejos do meu coração sendo satisfeitos. E aí foi onde que começou as minhas questões. Eu vejo a pessoa orando e não recebe. E aí talvez eu não oro tanto quanto aquela pessoa e eu recebo. E eu comecei a questionar, porque é inteligente questionar. E o Criador tem falado isso para mim. Você cumpre princípios, você obedece. O outro ora, mas não obedece, não cumpre princípios, não busca o conhecimento. Então a diferença está aí. E essa frase de que quando Deus está demorando é porque Ele está caprichando é do inferno. Não está na Bíblia isso não. Ana, quando Ana orou de todo o seu coração, Deus respondeu para ela na hora. E ela foi, daí 9 meses ela tinha um filho. Jacó, quando ele entendeu a sua identidade, ele lutou durante uma noite com o anjo. O anjo teve que fazer com que ele mancasse, mas ele falou, você não vai antes que a minha bênção não der. Foi uma noite. Jó passou por toda a provação dele ali, mas em todo o tempo ele ouvia Deus. E Jó passou pelo tempo da provação, mas na hora a provação acabou e a bênção do Senhor veio e ele teve experiência com o Senhor. E quando nós vamos vendo, né, no caso de Sara, a bênção demorou, mas Sara já tinha promessa. Sara nem acreditava muito na promessa. Sara não orou. A Bíblia não fala que Sara orou por Isaac. Sara não queria um filho, ela estava bem sem filho. É tanto que ela riu quando o anjo falou que ela ia ter um filho na velhice dela. Ela achou graça, ela duvidou, é tanto que ela arrumou a concubina dela lá para ter o filho. Mas quando Deus tem promessa, Ele vai cumprir no tempo dele. Mas esse tempo dele não pode ser a minha vida inteira. A vida inteira é para eu colher as bênçãos. São promessas acumuladas. Agora, a pessoa ficar a vida inteira esperando por uma promessa, eu não consigo entender isso. Eu não consigo. E aí você olha para a pessoa está numa vida cansada. Ela já nem acredita mais em Deus. Porque ora tanto e não recebe que não tem mais relacionamento, não tem mais intimidade, é só um temor. E Deus, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Relacionamento é eu ouço e eu falo. Eu falo e eu ouço. A questão é que a pessoa só fala. Só fala. Ela não ouve o que é para fazer. Eu orei. O que eu vou fazer agora com essa oração? Eu orei. O que eu vou fazer agora com essa oração? Mas aí eu oro uma semana, eu oro um ano, eu oro 10 anos, eu oro 30 anos. E não faço nada diferente daquilo que eu fiz há 30 anos atrás. E a minha oração não é respondida. E eu estou esperando em Deus. E aí é o que Provérbios 1 fala. Você não busca o conhecimento, você não se volta para a minha lei. A hora que você ora, eu não escuto. Deus não escuta, gente. A Bíblia fala que Deus não escuta tudo quanto é oração, não. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Quando eu desvio meu coração do conhecimento, de buscar o conhecimento, até a minha oração é abominável diante do Senhor. Precisamos deixar de ser meninos no entendimento. É hora de crescer. É ano de recomeço, é ano de plantio. Só planta quem já está grande, quem sabe o que quer colher, quem conhece as sementes. Quais sementes você quer plantar? Quais frutos você quer colher? Então plante. Porque se você não plantar, não adianta orar. Isso é algo que Deus já tem colocado no meu coração. E não é algo de emoção, não. É algo de observar uma experiência de 25 anos. Se você não plantar, você não vai colher. Mas se você plantar, você vai colher 100 por 1.
Você não sabe a quantidade que vai frutificar o seu plantio. Mas se você não plantar, e o que nós temos visto as pessoas é orando e não plantando. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus age em harmonia. Tem princípios, cumpre princípios, recebe recompensa. Cumpre princípios, recebe recompensa. Agora eu quero receber as recompensas, mas eu não quero cumprir princípios. Deus, ele não nega a sua palavra. Precisamos conhecer mais esse Deus que servimos. Esse Deus que nós servimos não é um pai do século 21 que é mandado pelos seus filhos. Porque hoje os filhos do século 21 têm mandado nos seus pais. E aí as pessoas de hoje acham que Deus é esse pai, que nós mandamos nele. Não. Ele já mandou em nós, ele já deixou tudo que nós tínhamos que fazer. Agora depende de mim e de você obedecer. E ele nos deu a liberdade, se nós queremos ou não obedecer. Se nós obedecermos, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, tem duas condições. Se quiserdes, primeiro eu preciso querer. Segundo, se me ouvirdes, primeiro eu preciso ouvir ele. E como que eu ouço ele? Só tem uma forma de ouvir Deus, aqui. E ele se expressa a nós através da natureza, através do outro ser humano. Mas quando o outro ser humano vem falar dele para você, ou até mesmo a natureza, filtra aqui dentro. Porque tudo que ele quer que você saiba, que você faça, está aqui dentro. Quando ele usa outro para te falar, é só para confirmar o que já está aqui dentro. Por isso você precisa filtrar por aqui. Então, se você quiser e se você ouvir ele, você vai comer do melhor dessa terra. Então, são dois princípios para comer o melhor dessa terra. Querer, preciso querer. Ardentemente no meu coração, eu preciso querer. Segundo, ouvir. Como que eu ouço? Parando, ficando em silêncio. Buscando o conhecimento. Aí, a recompensa. Eu vou comer do melhor dessa terra. Eu não vou comer, ele vai me colocar num alto retiro. Eu vou experimentar a vida abundante que ele tem para mim, porque ele tem vida abundante para mim e para você. Ele não faz acepção de filhos, de pessoas. É as nossas atitudes que nos afasta dele. A Bíblia diz assim que é os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então eu preciso me arrepender, me achegar a ele, ouvir ele, obedecer, para que eu venha experimentar dessa vida abundante que ele tem para mim e para você. E quanto mais humilde você for, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai passar para a terra prometida. Faça exercícios físicos, tome bastante água, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, cuide da sua alma, para que você venha cumprir o propósito do Criador para você.